Sabe aquela situação em que você responde algo no impulso e logo depois se arrepende profundamente? Pode ter sido uma discussão no trânsito, uma conversa com alguém da família ou até uma resposta ríspida para um colega de trabalho. Você não queria dizer aquilo, mas disse, e o estrago já estava feito. É nesses momentos que a filosofia estoica se torna uma ferramenta valiosa. Imagine se, ao invés de reagir no calor do momento, você tivesse a habilidade de respirar fundo, pensar e escolher com sabedoria o que vai sair da sua boca. O vídeo de hoje vai te mostrar como desenvolver esse poder. E fique até o final, porque nas últimas partes vou compartilhar com você um exercício estoico simples, mas extremamente poderoso, que pode mudar completamente a maneira como você se comunica. Quantas vezes uma simples palavra mal colocada arruinou um dia inteiro? Pode ter sido uma frase que soltamos sem pensar ou algo que dissemos na hora errada. E mesmo que a intenção não tenha sido ruim, o efeito foi devastador. A verdade é que a maioria dos conflitos não começa com grandes atitudes, mas com pequenas palavras mal direcionadas. E a pergunta que fica é, como mudar isso? Como treinar a mente para que a boca só fale quando a razão estiver no controle? É sobre isso que vamos falar hoje. Um conteúdo que vai direto ao ponto, sem enrolações, e com exemplos reais que vão te ajudar a aplicar o estoicismo no dia a dia. Imagine agora que você está em uma reunião tensa no trabalho. Um colega te provoca, questiona sua competência e você sente o sangue ferver. Tudo dentro de você pede para responder à altura, para se defender. Mas e se você soubesse que o verdadeiro controle está justamente em não reagir com raiva? Os estoicos chamavam isso de dominar os impulsos. E essa não é apenas uma lição filosófica, é uma habilidade prática que pode evitar problemas sérios, manter relacionamentos saudáveis e até garantir oportunidades que seriam perdidas por uma palavra mal colocada. Hoje você vai entender como essa virtude pode ser desenvolvida e aplicada com consciência. Esse vídeo foi pensado para quem já cansou de se arrepender depois de uma conversa. Para quem deseja viver com mais serenidade, mesmo em situações estressantes. E principalmente para quem sabe que palavras têm poder para construir ou para destruir. O estoicismo nos ensina que o controle sobre o que falamos é uma forma de liberdade. Não sermos escravos das emoções momentâneas, mas senhores da nossa própria boca. E não se preocupe se você acha difícil no começo. Todos nós estamos em processo e aprender é parte da jornada. Se você já passou por algo assim, comenta aqui embaixo, já me arrependi por algo que falei, ou compartilha uma situação que te marcou. Assim, além de acompanhar o conteúdo, você também ajuda outras pessoas a se identificarem e cria uma comunidade de aprendizado em torno do estoicismo. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Ativa o sininho, porque nas próximas partes vamos mergulhar mais fundo em como controlar suas palavras pode te tornar uma pessoa mais forte, mais sábia e mais respeitada. Parte 2. O peso das palavras. Como uma frase pode mudar tudo? Você já parou para pensar no peso que uma única frase pode ter? Às vezes, em uma discussão simples, soltamos palavras que ficam marcadas para sempre na memória de alguém. Pode ser uma crítica feita sem pensar, um julgamento apressado ou até uma ironia disfarçada de brincadeira. E depois, mesmo pedindo desculpas, o estrago emocional já está feito. O estoicismo nos convida a refletir antes de falar. Ele nos ensina que nossas palavras devem ser guiadas pela razão, não pela raiva. Quando entendemos isso, percebemos que calar muitas vezes é mais poderoso do que responder. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Imagine a seguinte cena.
Você está em casa, cansado, e alguém da família faz um comentário que te irrita. Você sente a vontade de rebater, de se justificar, de mostrar que está certo, mas aí você lembra de uma lição estoica. Se o que for dizer não for mais belo que o silêncio, não diga nada. Em vez de reagir, você respira, observa a situação e responde com equilíbrio, ou simplesmente escolhe o silêncio. O impacto disso é imediato. Você evita uma discussão desnecessária e mostra autocontrole. Isso não é reprimir emoções, é governá-las com inteligência. No estoicismo, existe um conceito chamado apatheia, que não significa apatia, mas sim a capacidade de manter-se imperturbável diante das provocações. A pessoa que controla o que diz, controla também como os outros a veem. Ela inspira respeito, passa segurança e demonstra uma força interior rara. Não é sobre ser frio ou distante, é sobre ser centrado. E é aí que muita gente erra. Acha que precisa sempre responder, se defender, mostrar que está certo. Quando, na verdade, o verdadeiro poder está em não deixar que os outros tirem você do seu eixo. Outra história comum é no ambiente profissional. Quantas vezes uma resposta atravessada fecha portas? Um desentendimento mal resolvido, causado por uma frase impulsiva, pode comprometer anos de esforço. E o pior, você percebe isso depois que tudo já desmoronou. Por isso, os estoicos diziam, não é o que acontece que nos fere, mas a forma como reagimos. E muitas vezes, essa reação vem justamente por não sabermos controlar o que sai da nossa boca. Se você quer crescer na vida, nos relacionamentos e nos negócios, aprenda a arte do silêncio, da pausa e da resposta ponderada. Comenta aqui se você já viveu algo parecido. Já teve uma briga ou desentendimento só porque não conseguiu segurar o que queria dizer. Compartilhar essas experiências ajuda você a entender o que precisa melhorar e também encoraja outras pessoas a fazerem o mesmo. E fique comigo, porque na próxima parte vou mostrar como os estoicos treinavam o controle. Da fala na prática, com rituais simples que você pode aplicar ainda hoje. Isso vai transformar a maneira como você se comunica e se relaciona com o mundo. Parte 3. Como os estoicos treinavam o controle da fala, na prática. Sabedoria estoica não é feita de teorias inalcançáveis. Pelo contrário, ela é prática, cotidiana e totalmente aplicável à sua vida, agora mesmo. Os grandes nomes do estoicismo, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, sabiam que a mente precisava ser treinada constantemente para agir com equilíbrio, inclusive nas palavras. Eles usavam exercícios diários para desenvolver esse autocontrole. Um deles era o exame de consciência no fim do dia, um momento de reflexão para analisar o que foi dito, como foi dito e o que poderia ter sido evitado. Esse exercício simples, feito todas as noites, ajuda a desenvolver uma consciência mais apurada sobre os próprios impulsos. Outro método estoico era o uso da visualização negativa. Antes de uma conversa importante, ou até mesmo ao acordar, o estoico imaginava possíveis cenários negativos que poderiam acontecer no dia. Um colega irritado, uma crítica inesperada, uma provocação. Ao visualizar essas situações com antecedência, ele se preparava emocionalmente para não reagir de forma impulsiva. Assim, quando o momento chegava, ele já estava blindado, pronto para responder com razão, ou para simplesmente manter o silêncio. Isso é treino mental, é prevenção emocional, e é algo que qualquer um pode fazer. Existe também o princípio da pausa consciente. Antes de responder algo que possa ferir, irritar ou causar arrependimento, o estoico pratica o silêncio intencional. Essa pausa, por menor que seja, é como uma armadura que o protege de si mesmo. É nesse espaço entre o estímulo e a resposta que o controle é exercido.
E muitas vezes, nesse pequeno intervalo, a raiva se dissolve, a razão aparece e a resposta muda completamente. Não se trata de reprimir sentimentos, mas de canalizá-los com sabedoria. Você pode começar agora. Na sua próxima conversa, observe-se. Quando sentir vontade de rebater, de interromper ou de criticar, pare, respire, pergunte a si mesmo: isso é realmente necessário? Vai agregar algo? Ou é apenas meu ego querendo vencer uma batalha inútil? Esse tipo de autoquestionamento constante transforma o modo como você se comunica. E com o tempo, as pessoas ao seu redor vão perceber a diferença. Vão te ouvir mais, te respeitar mais e até se inspirar em você. Se você chegou até aqui, comenta disciplina nas palavras, para eu saber que você é daqueles que busca evolução real. E aproveita esse momento para refletir. Quantas situações ruins na sua vida poderiam ter sido evitadas se você tivesse usado o silêncio como escudo? Na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais e entender o que o estoicismo ensina sobre os perigos da linguagem descontrolada e como ela afeta diretamente a sua paz interior. Você vai se surpreender com o impacto disso. Fica comigo, parte 4. O perigo das palavras impulsivas e o custo da falta de controle. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no calor de um momento? Às vezes, tudo parece sob controle até alguém te provocar. Uma crítica injusta, uma acusação mal interpretada ou simplesmente uma atitude que te tirou do sério. E sem pensar, você fala, dispara, ataca. Só depois, quando o sangue esfria, é que vem o peso do que foi dito. O problema é que palavras não voltam, elas deixam marcas. E o estoicismo entende esse risco como um dos grandes vilões da paz interior. Sêneca dizia: a língua é como uma lâmina, afiada, leve e rápida. Quem não controla a fala vive pedindo perdão ou carregando culpas. E muitas vezes, nem o perdão apaga o estrago. O que poucos percebem é que o impulso da fala nasce da ilusão de que precisamos reagir a tudo. Mas o estoico não busca ter sempre a última palavra. Ele busca a palavra certa. E quando não há palavra certa, ele prefere o silêncio. A linguagem impulsiva é alimentada pelo ego. E o ego é faminto por controle, por validação, por razão. Quando deixamos o ego comandar a boca, perdemos a calma, perdemos relacionamentos e, o mais grave, perdemos o respeito por nós mesmos. E isso afeta diretamente o nosso bem-estar emocional e espiritual. O estoico entende que o que você fala diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Agora pense em uma situação comum, uma discussão de casal, por exemplo. Um mal-entendido vira uma guerra verbal. Palavras duras, que não representam a verdade completa, são lançadas como facas. E depois, quando a poeira baixa, tudo o que resta é um campo de batalha cheio de mágoas. O estoico evita esse caminho. Ele sabe que muitas vezes o silêncio ou a fala calma pode salvar uma relação. A comunicação só é valiosa quando é feita com clareza, consciência e intenção, e não com raiva, orgulho ou desprezo. Controlar o que se diz é um dos maiores atos de liberdade que alguém pode conquistar. Porque significa que você não é refém das suas emoções. Você não é empurrado por impulsos. Você lidera a si mesmo. E essa liderança interior é o que diferencia os fortes dos reativos. É o que te coloca em vantagem nos relacionamentos, no trabalho e até nas decisões mais simples do dia a dia. Não controlar a fala é viver como uma vela ao vento. Qualquer sopro te desestabiliza. Mas controlar é como ser uma rocha, firme, centrado e respeitado. Se essa parte te fez refletir, comenta: eu escolho o silêncio consciente. Porque na próxima e última parte, você vai entender como transformar essa filosofia em um estilo de vida prático.
duradouro e vai descobrir ferramentas para aplicar o estoicismo na sua comunicação diária, com clareza, equilíbrio e poder. Fica até o fim. É aqui que a transformação real acontece. Chegamos ao fim desse vídeo, mas o verdadeiro aprendizado começa agora, aí dentro de você. Se você escutou cada palavra com atenção, percebeu que controlar o que se diz vai muito além de ter boas maneiras. É sobre construir uma vida com mais consciência, respeito e sabedoria. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em dominar a si mesmo, e isso começa pela fala. Não dá mais para viver como refém dos impulsos, explodindo por qualquer coisa, magoando quem está ao redor e depois carregando culpas silenciosas. O silêncio, muitas vezes, é mais poderoso do que 1000 argumentos. E quando escolhemos as palavras certas na hora certa, ganhamos algo raro: credibilidade, serenidade e força interior. Se hoje você entendeu que falar menos não é ser fraco, e sim ser estrategista, se percebeu que não reagir a provocações não é covardia, e sim sabedoria, então você deu um passo importante rumo a uma vida mais estoica, mais centrada, mais forte. Talvez nem tudo mude da noite para o dia. Às vezes você ainda vai se perder, vai se exaltar, vai dizer o que não queria, mas agora você tem consciência, e essa consciência é a chave para recomeçar, quantas vezes for preciso. A disciplina nasce desse treino diário. Observar, refletir, corrigir. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser melhor do que ontem. Esse vídeo não foi feito só para te inspirar, foi feito para te transformar. Se ele te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários a frase: eu escolho o domínio sobre a minha fala. Assim eu vou saber que você está comprometido com essa jornada. E se quiser ajudar mais pessoas a encontrarem essa força interior, compartilha esse conteúdo com alguém que precisa aprender a usar as palavras com mais consciência. Às vezes, uma reflexão como essa pode ser exatamente o que uma pessoa precisa para mudar o rumo de uma discussão, salvar um relacionamento ou simplesmente encontrar paz em meio ao caos. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, a gente fala sobre estoicismo de um jeito direto, prático e transformador. Cada vídeo é um passo a mais na sua evolução. E se você gostou desse tema, vai amar os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem conteúdo profundo, com histórias reais, reflexões intensas e ensinamentos que cabem perfeitamente na sua rotina. O estoicismo não é uma filosofia para ser admirada, é uma filosofia para ser vivida. E você está pronto para viver isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha o foco. Escolha o silêncio quando ele for mais sábio. E lembre-se, quem domina o que diz, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina o mundo.